Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta nova temporada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana uma personalidade influente do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Meu objetivo é extrair do entrevistado aquilo que ele não costuma dizer para que você possa conhecê-lo ainda melhor. No programa de hoje, eu recebo o empresário, ex-presidente do Rotary, da CDL e do Sindicomércio de Rio do Sul, ex-vice-presidente da FEComércio. Ele já foi bombeiro e hoje é um dos empresários mais influentes do comércio regional. A minha conversa é com Orival Henrique Ceola. Ceola, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. Boa noite, Guilherme. Sinto a alegria de estar nessa noite aqui participando desse programa fantástico que está levando ao ar agora, oportunizando para que os empresários possam aqui sim dar a sua opinião em prol e também fazer as suas críticas com relação a tudo que está acontecendo. É uma alegria muito grande participar desse espaço. E a dinâmica do programa é simples. Neste primeiro bloco falaremos de temas de relevância nacional. No bloco seguinte, o assunto é voltado para a nossa região. E para encerrar, falaremos de questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, onde as perguntas só poderão ser respondidas com sim ou não. Ceola, para começar, muito tem se falado em direita e esquerda no Brasil, ainda mais em ano eleitoral. Eu gostaria de saber do senhor, qual é o seu lado nessa história? E quais são, na sua visão, as principais diferenças entre direita e esquerda? Renato, respondendo a tua pergunta, Guilherme, então vou tentar responder da seguinte forma. Eu não estou em nenhum lado e nenhum outro, eu estou no meio. E o meu pensamento com relação a isso tudo, a posicionamento de esquerda, direita, essa polarização política que acontece, que o Brasil está vivendo nesse momento, atrapalha muito. Obviamente, nesse exato momento, eu estou na direita. Eu estou na direita porque eu concordo com as ações que estão sendo feitas por um Brasil melhor. Eu não pretendo ver o Brasil novamente regredir durante um período de 10 ou 20 anos, repetir o que aconteceu nos últimos governos. O Brasil é sempre o país do futuro. Não se elege, o Brasil é o país do futuro. E nós não vemos esse futuro chegar. Por que nós não vemos esse futuro chegar? Porque nós interrompemos ciclos. E o ciclo agora está bom. As coisas estão acontecendo, as obras estão acontecendo. O combate à corrupção foi violento, está acontecendo. Estão prendendo pessoas corruptas, inclusive empresários, que é importante. Não existe corrupto sem corruptor. Então, o Brasil está acontecendo. Se o Brasil passar por um período igual estamos passando, por mais 10, 15 ou 20 anos, com certeza teremos um país melhor lá na frente. O senhor tem uma história marcante de atuação no comércio regional e é reconhecidamente um empresário de sucesso. No entanto, o senhor não vem de uma família rica, uma família abastada aqui da nossa região. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Ceola: o senhor acredita em meritocracia? Só acredito. Eu digo, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu sou muito fã da política norte-americana, do estilo de fazer norte-americano, porque ele dá oportunidade a todos. Eu sou muito crítico daquelas pessoas que não fazem, que não tomam iniciativa e ficam responsabilizando, jogando o seu fracasso no ombro de outras pessoas. Eu não consegui por quê? Eu não fiz porque não me deixaram. Não, muito pelo contrário. Eu sou exemplo claro disso. Eu fui engraxate, eu fui pintor de parede, eu venho de uma família muito pobre, tanto parte de pai como parte de mãe. Né? E as oportunidades eu peguei, eu me abracei com ela. É isso que você tem que fazer. Só que para isso, nós temos que ensinar o nosso jovem a sonhar. Nosso jovem não está sonhando hoje. Ele precisa sonhar com um mundo melhor, com aquilo que ele quer de melhor. Não precisa ser extremamente capitalista. Porque na medida que você cresce, você proporciona também conforto e bem-estar aos que te cercam. Não é só você que se beneficia do teu crescimento. Na medida que você cresce com as tuas conquistas, você dá à tua sociedade, à tua comunidade, também a parte boa do teu crescimento. Você compartilha isso, você permite que outras pessoas ascendam também a um degrau superior. E daí eu
sou plenamente defensor da meritocracia. Por isso que eu sou meio crítico com o sistema atual de concurso público que dá, o funcionário se torna imexível, usando aí o termo do qual, se torna imexível. Eu não concordo com isso. Bom, no Brasil, a figura do empresário, muitas vezes, ela é colocada na posição de vilã da história. Há quem diga, por exemplo, que o patrão explora o funcionário e acredita, inclusive, que se o lucro não ficasse apenas na mão do dono da empresa, por exemplo, haveria menos desigualdade social. O que o senhor acha disso? Outro ledo engano muito grande, vamos separar. Nem todas as pessoas estão preparadas para ser patrões. Você às vezes conhece um grande gerente do supermercado e ele de repente se aventura em botar no próprio mercado e não dá certo. Porque ele não é um grande empreendedor, ele não era empreendedor, ele era um cara que gerenciava o mercado, mas que recebia o suporte de quem está aí em cima. Então, se você não tiver uma cabeça pensante para fazer a gestão do teu negócio, eu transfiro isso para a realidade mundial. A tua família, Guilherme, ela precisa de um líder. Senão vira um... O nosso município precisa de um líder. O Brasil e o mundo precisam de um líder. Alguém que norteie as ações, alguém que comanda. E o empresário faz isso. O empresário pega a parte do laboral, reconhece da forma de pagamento de salário e benefícios. É óbvio que existem maus empresários, como existem maus jornalistas, existem maus empresários também. Mas se não fossem os empresários, os empreendedores, nós ainda estaríamos fazendo agricultura com enxada e ansino. Então, nós teríamos dificuldade hoje de pôr o alimento na mesa se não tivéssemos a liderança do empresário. Então, eu vou defender o empresário sempre, 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 sempre. Ele constrói a história. Ele traz atrás de si o rebanho, digamos assim. É que nem um líder religioso. Na religião, nem todo mundo é pastor. Você precisa do pastor e os fiéis. Nós precisamos do empreendedor e os caras que o seguem, que produzem. É dessa forma que eu vejo a realidade. Até no âmbito religioso existem os bons religiosos e os maus também, em todo o setor. Sim. Sola, direto e reto, quem deve ser eleito o próximo presidente do Brasil nas eleições desse ano e por quê? Jair Bolsonaro, para dar continuidade a esse trabalho fantástico que está sendo feito. É claro que eu não posso deixar de me preocupar, que às vezes ele fala umas bobagens, mas são só palavras, são só narrativas, mas as ações do governo são positivas. Vamos falar da Covid. O Brasil dá um banho na Covid. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma nova linha ferroviária que saiu lá do Maranhão, vai até lá no Piauí. Estão construindo coisas maravilhosas nesse país. Estão mudando o país, a autonomia do Banco Central. Fala-se aí em mexer na Petrobras, que eu acho fantástico a ideia de privatizar a Petrobras. O governo não tem que estar mexendo em petróleo. O petróleo não é meu, não é teu. O petróleo é de quem está lá. Então, quem está lá defende essas coisas. Então, eu sou liberal. Eu sou Bolsonaro por conta da política atual continuar a perdurar por 10, 15, 20 ou 30 anos, para nós mudarmos definitivamente esse país. Para a gente encerrar esse bloco, eu vou te fazer uma pergunta, Ciola, que talvez o senhor prefira não responder. Não, mas você vai ter a resposta. Eu peço, se possível, que o senhor nos dê uma resposta objetiva, até porque eu tenho certeza que o nosso público gostaria também de saber. Vamos lá. Hoje o senhor não tem filiação partidária. Mas se por acaso o senhor fosse obrigado a escolher um partido para se filiar, qual partido o senhor escolheria? Eu te confesso que a salada partidária no Brasil é tão grande que eu não conheço a nomenclatura de todos os partidos. Mas se eu tivesse que escolher, eu ia escolher um partido onde o Bolsonaro estivesse. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeito. No caso, onde o Bolsonaro estiver hoje, por exemplo, no esse momento, partido, sim. Se aparecer, no caso é o PL hoje, atualmente. Se aparecesse uma candidatura de terceira via, viável, eu não voto em pessoas, eu voto em projeto.
Não importa, o Bolsonaro é louco, mas ele está fazendo bem para o meu país. Então, se o Guilherme for lá, o Guilherme é meu amigo, for ser candidato, Guilherme, qual é o teu projeto? E eu voto em projeto. Então, eu estaria hoje, com certeza absoluta, ao lado do Jair Bolsonaro. Nesse caso, hoje no PL, se fosse o caso, o senhor se filiaria ao PL. Exato. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalinho comercial. Voltamos já já com o empresário Orival Henrique Ceola. Até já. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo um dos empresários mais atuantes do comércio rio-sulense. Eu estou falando de Orival Henrique Ceola. Nesse segundo bloco falaremos de questões mais relacionadas ao âmbito regional. Ceola, o Alto Vale tem alguns nomes que devem concorrer ao pleito de deputado estadual. Os mais falados são Dr. Paulo Cunha, pelo PSD, Gerry Comper, pelo MDB, Marcos Zanella, pelo Partido Novo, e Jaime Pasqualini, pelo União Brasil. Um destes nomes terá o seu voto? Qual? Paulo Cunha. Por quê? Eu vejo hoje ele com as melhores condições de se eleger. Ele está dentro de um grupo, de um contexto que vem formando uma ideia de continuidade dos projetos de Rio do Sul e do Alto Vale. Como o nosso Alto Vale tem 28 municípios, se nós não centralizarmos a força em cima de um nome de Rio do Sul, nome forte, nós iremos acabar perdendo uma vaga de deputado a uma cadeira. Isso é um prejuízo muito grande. Respeito os demais candidatos, sou amigo de todos, em outras circunstâncias teria o meu voto tranquilamente, mas eu vou escolher pelo que eu acho que tem mais condições de se eleger, porque está alinhado com o sistema eleitoral de Santa Catarina, alinhado com o sistema administrativo de Santa Catarina e de Rio do Sul. Rio do Sul está acontecendo, Rio do Sul está bonito, e eu quero estar ao lado desse processo que está acontecendo no Rio do Sul. Estão mudando a cara do Rio do Sul. Nós precisamos continuar. Para isso, precisamos ter um deputado que seja o nosso embaixador junto ao governo do Estado e continue trazendo recursos para que o prefeito e o futuro prefeito possam fazer as obras que tanto nós precisamos. O senhor é favorável, então, a votar em candidatos da nossa região? Absolutamente. Eu sou totalmente contra as pessoas inclusive deputados nossos que fizeram campanha para pessoas de outros municípios, até longe. Eu sou totalmente contra. O Alto Vale perde muito, e Rio do Sul principalmente, quando nós não temos um deputado nosso. Não adianta, eu sou amigo de fulano lá, de Joinville, sou amigo de fulano lá. Nós não podemos pulverizar o nosso voto, nós temos que concentrar. No mínimo, ficar no Alto Vale, não sair do Alto Vale. São 28 municípios, vários candidatos se apresentam, mas no mínimo nós temos que concentrar nosso voto na região do Alto Vale. E aí Rio do Sul, preferencialmente, leva o meu voto. Pelo trabalho que o senhor fez, em especial à frente do Rotary, da CDL de Rio do Sul, o senhor teria credenciais para pleitear um cargo político aqui na nossa cidade. A pergunta é, por que isso nunca aconteceu? O senhor já recebeu algum convite para entrar para a política rio-sulense? Já. E por que isso nunca aconteceu? Em 2010, então, presidente do Rotary, o falecido Mazinho, ex-prefeito de Aurora, o Nilson Staslak, ex-prefeito e presidente de Túlio, me abordaram por várias oportunidades, colocando meu nome como candidato a prefeito pelo partido, PP na época.
Num determinado dia eu estava numa reunião no Rotary e recebi uma ligação de Brasília. E o Dionísio Massaneiro estava lá em Brasília, no gabinete do deputado. Aí disse, olha, estou ligando para ti, porque nós conversamos aqui com a liderança, estou no gabinete da liderança, e você é o nosso candidato a prefeito por Rio do Sul. Eu digo, olha, deputado, você me pegou de surpresa, é um fato novo, eu não tinha pensado nisso. Aí eles tinham já uma pesquisa que me indicava que eu tinha um potencial razoável. O que eu fiz no dia seguinte? Como o Dionísio Massaneiro estava na reunião com ele, Pisolati. Perfeito. Pisolati. Estava na reunião lá no gabinete do Pisolati. O que eu fiz no outro dia? O Milton era o prefeito. Eu corri no Milton Alves de manhã, liguei para ele. Prefeito, você me recebe? Eu recebo. Digo, olha, eu vim trazer a notícia em primeira mão, porque lá estava um vereador, do Rio do Sul, e essa notícia pode chegar no seu gabinete de forma diferente. E eu não quero atrapalhar o processo de Rio do Sul, eu quero construir, ajudar a construir. Eu fui convidado para ser candidato a prefeito pelo PP. O prefeito me deu um abraço, disse que eu deveria aceitar e tal, e morreu por aí. E tivemos outra reunião no Rio do Sul, eu acabei não aceitando. São momentos, né? Você avalia uma responsabilidade muito grande. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Com certeza absoluta, se eu aceitasse a candidatura e eventualmente fosse eleito, eu arregaçaria minhas mangas, daria minha vida pelo cargo, em prol do município, e isso é bastante complicado, é uma tarefa muito difícil. Com certeza, eu teria capacidade, mas acabou não acontecendo, e o tempo passou. É uma pretensão ainda? Não. Hoje, eu já não tenho mais essa condição, eu tenho algumas dificuldades, e eu não teria essa pretensão, não. Eu prefiro participar do processo, apoiando as ideias, os bons projetos, e ajudando a eleger as pessoas que Rio do Sul precisa, que o Alto Vale precisa. Então, justamente por isso eu lhe pergunto, porque daqui a 2 anos nós teremos eleições municipais e o prefeito Tomé, ele não poderá mais disputar a prefeitura. A minha pergunta inicial era se existia alguma possibilidade de o senhor ser candidato. Ela já foi respondida, o senhor não tem essa pretensão. Então, vou mudar um pouco a pergunta. Quais os nomes que o senhor enxerga que estão aptos a substituir o prefeito Tomé, que teriam, por exemplo, o seu apoio e o seu voto? É uma pergunta bastante complicada, mas eu não costumo fugir das perguntas. Temos 2 anos pela frente ainda, temos algumas pessoas que hoje se colocam nessas condições de ser um candidato natural. Volto a frisar que o candidato natural para mim é aquele que siga o que está sendo feito agora, que tenha a mesma linha de pensamento, que não mude uma obra porque não foi ideia dele, que dê continuidade àquilo que está sendo feito. E nessa linha de pensamento, eu vejo o Almir Petris da Maquinária como um bom candidato. Não necessariamente seja ele, mas nessa linha de pensamento, alinhamento com o prefeito, com aquilo que está sendo feito pela cidade, essa transformação nas obras de infraestrutura, de logística, está sendo feito no Sul, e eu acho que é o que se alinha dentro desse perfil como candidato. O senhor foi proprietário de um dos estabelecimentos mais famosos de Rio do Sul. Estou falando, claro, do Posto Ceola. Por conta disso, a impressão que a população tinha é de que era um empreendimento de muito sucesso. No entanto, o senhor se desfez do negócio. O mesmo aconteceu também, tempos depois, com a loja Marimodas, que também é um empreendimento famoso aqui na nossa cidade. Há quem diga que o que motivou essas decisões foi uma suposta crise financeira que o senhor estaria vivendo. Essa informação procede? O que realmente aconteceu? Tá engraçado? Não. Muito pelo contrário. Eu tive comércio 41 anos. A loja Marimodas, 41 anos. Tive posto... Tenho. O posto é meu, está alugado. A loja ali está alugada, a propriedade é minha. E eu, outro dia, eu gosto de dizer que eu tive 41 anos de comércio sem nunca pagar um título com um dia de atraso. E nesse Brasil, você conseguir encerrar uma atividade empresarial não devendo para fisco, não devendo para funcionário, não devendo para o sistema do INSS,
Fundo de Garantia, por aí fora, é uma vitória. Eu parei por opção, são 41 anos dentro do comércio, que é gratificante, porque ele é dinâmico, ele é muito... Ele é uma coisa fantástica. O mundo da moda é fantástico, tu viaja, tu conhece pessoas, o mundo do combustível, tu se inteira dos problemas do Brasil através das convenções que tu faz. Eu conheci o Brasil inteiro, as principais capitais, por conta de eu ser lojista, de eu estar nesse movimento. Parei porque eu e minha esposa, Marli, nós iniciamos uma empresa puramente familiar. Eu nunca tive sócios. E eu sempre dizia, eu quero parar igual Zico e Pelé. Eu quero parar jogando bem. E eu parei jogando bem. Não tinha dívidas, sobra de caixa, pagar o meu IPTU. Para viver eu não preciso de muito. Tenho um filho só que você conhece, o Ricardo, que mora na Itália, está muito bem posicionado, muito bem empregado, financeiramente está muito bem. Eu só quero usufruir aquilo que a vida e os meus clientes me deram. Eu fui abençoado pelos meus clientes. Meus clientes me elegeram como ícone no comércio no Rio do Sul. Eles me elegeram. E eles me deram isso de troca, aliás, prestigiando meus pontos de comércio. Meu posto de gasolina foi uma revolução no Rio do Sul. Nós saímos da época da graxa, uma coisa moderna, na época que mulher não ia imposto. Eu fui um maluco que botou um parque de diversão para criança quando o Rio do Sul não tinha um sistema público. Só ela botou. Tá? Então, a resposta àqueles que pensam que eu saí financeiramente, eu vou dizer, eu saí financeiramente bem. Muito bem, graças a Deus. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalinho comercial, voltamos já já com o programa 1 contra 1. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o empresário Orival Henrique Ceola. Ele que já foi ex-presidente, é ex-presidente da CDL e do Rotary de Rio do Sul. Também é ex-presidente do Sindicomércio e ex-vice-presidente da FEComércio, um empresário atuante aqui da nossa região. Neste último bloco, nós faremos mais algumas perguntas relacionadas ao âmbito pessoal do entrevistado e também teremos o Pinga Fogo num formato um pouco diferente. As perguntas serão curtas e terão de ser respondidas apenas com sim ou não. Ceola, como todo bom pai, o senhor demonstra ter enorme orgulho pelo seu filho, Ricardo Ceola. Inclusive, no bloco anterior, já deixou isso evidente quando citou o nome do seu filho. Nas suas redes sociais, inclusive, a maioria das suas publicações são, na verdade, o compartilhamento de trabalhos de sucesso do seu filho. No entanto, no âmbito político, há uma divergência entre vocês que já é, inclusive, conhecida da nossa sociedade. O seu filho mais alinhado à esquerda e o senhor, nesse momento, mais alinhado à direita. Como o senhor lida com essa questão? Isso chega a afetar a convivência familiar? Afinal de contas, deve ser um problema que outras famílias, não sei se eu posso chamar de problema, mas é uma questão que outras famílias também acabam enfrentando. Renato, Guilherme, antes eu gostaria de complementar o que você colocou ali. Atualmente nós somos conselheiro do SESC Santa Catarina e muito atuante, somos embaixador de Rio do Sul e do Alto Vale nas ações que são tomadas no SESC e no SENAC e conseguimos muitos benefícios para Rio do Sul. Vamos à pergunta. Na tua casa tu torce por Flamengo e teu pai para o Internacional. Exatamente.
Isso gera conflitos? Não. O ser humano, ele precisa aprender a conviver com as diferenças. Eu tenho que entender que meu filho tem a opinião dele. Eu tenho que respeitar. Eu só não gosto quando quando na política, às vezes acontece, às vezes se empolga um pouco, no calor da discussão, você acaba sendo um pouco agressivo. Isso não é legal. Mas o fato de meu filho ser esquerda, que ele vem de uma escola, uma universidade federal, onde se faz uma lavagem cerebral e vive num continente onde o socialismo é muito forte, não necessariamente esquerda, mas a Europa tem um lado socialista muito forte. Eu tenho que entender, eu entendo e convivo muito bem com isso. Nós conversamos aí ontem, eu conversei com ele, eu disse, e aí, como é que tá? Ele estava com a barba tá bonita. Aí eu disse, e a minha? Disse, tá parecido com a barba do Lula. Então, gente, isso é normal. Eu conheço muitos amigos mesmo, amigos de perto, que têm a mesma questão. Ela é direita ou centro, e é um filho, por ser jovem. O jovem sempre teve essa ideia revolucionária. Pode ver, os grandes movimentos revolucionários que aconteceram no mundo e tal, nasceram do jovem. E o jovem que passou pela Universidade Federal, ele sai com essa mentalidade do socialismo muito forte, da esquerda. Tá? E isso não vai criar divergência entre o meu filho. Pelo contrário, eu fico aqui torcendo pelo sucesso dele. Entendo. Outro dia cheguei em Milão, na casa dele, para me provocar, tinha deixado uma faixinha do Lula olhando para mim. Eu disse, tira esse troço daí, cara. Então, isso é normal, eu não vou criar polêmica por isso, e ele também não vai criar polêmica comigo. Nós administramos isso muito bem. Ele me respeita, eu respeito bem. Respeitamos as ideias, né? Eu acho que a democracia é isso. É cada um respeitar a ideia do outro, o pensamento do outro. Qual é a sua maior virtude que o senhor considera e também o seu maior defeito, senhor? A maior virtude eu sempre busquei objetivos. Eu sempre fui em busca dos meus objetivos, em busca dos meus sonhos. Obstinado? Obstinado. Eu só conheço um lugar em que o sucesso vem antes do trabalho. No Aurélio, lá no dicionário, o sucesso está antes do trabalho. E como eu tinha vindo de uma família pobre, eu queria ter o meu espaço, e na liderança também, eu sempre gostei de ser líder. O líder não nasce, você forja o líder. Eu fui forjado, eu fui sendo processado, e por vontade, por ser obstinado, por ser obcecado. Então, tu faz com prazer, tu faz bem feito. Defeito, cara. Defeito nós temos tantos, né? Porque, principalmente aos olhos das outras pessoas, né? É muito difícil você fazer uma autocrítica e dizer, o teu defeito é esse. E as pessoas te enxergam de várias formas, né? Eu tenho certeza absoluta que nessa hora que nós estamos aqui conversando, tem alguém lá assistindo e me xingando. Esse cara aí é um direito dele. Isso não me atinge. Muito pelo contrário, às vezes serve a certo estímulo. Talvez eu tenha o defeito de ser um pouco teimoso. A minha mulher que eu diga. Mas não é um defeito grave. E tem algo que o senhor se arrependa na vida? Que o senhor lembra quando vai deitar? Poxa, aquilo eu poderia ter feito diferente? Algo que te marca? Tem muita coisa que você se arrepende por não fazer. Por não fazer. Quando você faz alguma coisa de errado, e todos nós fazemos em algum momento da vida, cabe à tua consciência avaliar o que tu fez de errado, e fazer uma autoavaliação, e fazer uma meia-culpa e dizer, puxa, errei, eu não devia ter feito. Mas nada que possa valer a pena ser comentado. Perfeito. Vamos então para o nosso pinga-fogo. Eu farei perguntas curtas, e as respostas só podem ser ou sim ou não. Nada além disso. Combinado, senhor? Combinado. Vamos lá. Vamos lá. José Tomé pode ser considerado melhor prefeito do que foi Milton Obos? Sim ou não? Sim.
Em um eventual segundo turno entre o governador Moisés e o candidato Jorginho Melo, do PL, o seu voto iria para o atual governador? Para o atual governador. O trabalho realizado na CDL hoje, que vem, a gente pode considerar aí vindo do Paulo Fiamoncini, gestão de Daniel Tchumi e agora do Francisco Cardoso, ele é melhor do que o trabalho que era realizado na sua época? Não. O senhor já votou no PT alguma vez? Não. O senhor é a favor do porte de armas? Sou. Sim. Luciano Hang, proprietário da Van, deveria ser candidato ao Senado de Santa Catarina? Sim. A maioria dos políticos são corruptos? Não. O senhor é a favor do aborto? Não. O senhor se considera uma pessoa vaidosa? Sim. Amigo de verdade se conta nos dedos de uma mão? No máximo. E para a gente finalizar essa bela entrevista, Ceola, a pergunta é, se o senhor quiser se estender um pouco mais nessa, não tem problema. O Brasil tem jeito? Tem. O Brasil tem jeito. O Brasil ele é um país diferente do que está no resto do mundo, porque nós temos tudo por fazer. Então você vai na Europa, não tem mais onde construir ferrovias, não tem mais onde construir rodovias, porque não há mais espaço. Os Estados Unidos também tem a sua área territorial muito bem ocupada já, que ele já vem fazendo ferrovia desde o tempo que nós faroeste antigo, lá no oeste. O Brasil está tudo por fazer. Quando nós alinharmos, de fato, uma política de governo, pensando no desenvolvimento, vamos fazer uma ressalva aqui, o que fez, fizeram muita coisa errada. O que fez o regime de 64, que transformou o Brasil, tirou o Brasil de uma colônia, nós éramos uma colônia agrícola, e mudou a cara do país. Foram 20 anos, me parece. Não estou aqui defendendo o sistema, estou falando de modelo de desenvolvimento. Nós ainda temos tudo isso por fazer. Eles fizeram o Itaipu, nós temos muito por fazer. Esse Brasil precisa ser rasgado por ferrovias para transportar o grão que nós produzimos. Esse Brasil precisa tirar o xiita fora, o radicalismo fora, e tornar ainda a área que nós podemos tornar agricultável e produzir mais, porque o mundo vai precisar de alimento. O mundo vai ter fome e alguém precisa produzir. Lógico, claro que vamos preservar sim, cuidar dos mananciais, cuidar daquilo que pode ser cuidado da floresta, mas não vamos fazer disso uma bandeira cega que peça o crescimento do Brasil. E não se iludam com a mídia internacional, quando vem a França defender, quando vem a Alemanha defender. Eles têm interesse aqui sim, porque a agricultura francesa é altamente subsidiada, a alemã é altamente subsidiada. Então o Brasil se desenvolvendo mais, ele incomoda esses governos. Nós passamos a produzir mais, a exportar mais, e vamos fazer frente à concorrência que já estamos fazendo com o produto que eles vendem lá. Então isso tudo é balela para nós enganar, jogar cortina de fumaça. Então, empresas como a Globo, que ficam colocando só notícia ruim dentro de casa, só falando em destruição, só falando mal de quem quer governar, só defendendo quando vê um foquinho de incêndio aqui, diz que a Amazônia foi toda incendiada. Então, eu vejo um país com futuro, sim, desde que nós não passemos por um processo de regressão, voltar a ser administrado pela esquerda. Eu não acredito na esquerda, a esquerda tem muita blá, 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 tem muito discurso, mas a ação em prol do crescimento. Eu só posso dar um pão para alguém, Renato, se eu tiver dois. Senão não posso. Se eu tiver um só, eu tenho que dar meio. O Brasil só vai distribuir sua renda se ele crescer. E só vai crescer se nós investirmos. Tu imagina Santa Catarina hoje, com uma ferrovia ligando o oeste ao litoral e uma translitorânea ligando, fazendo esse T. Né? Nós precisamos disso.
Nossos portos, apesar de terem sofrido uma modernização recente, eles são arcaicos comparando com os portos internacionais. Podemos ver agora, bem recente, nessa monstruosidade, se é que pode chamar aquilo de guerra, na invasão da Ucrânia, como esse país era moderno e a gente não sabia. Sistema de transporte, metrô, sistema de avião, tudo, e nós não sabíamos. É aí que nós precisamos chegar. Como é que era a Embraer no tempo que ela pertencia ao governo? Era uma fabriqueta de aviãozinho. Como é que é a Embraer hoje? A segunda maior do mundo, a terceira. Então, o governo precisa sair, tem que ter a cultura liberal, o governo precisa sair das áreas econômicas, o governo precisa ser o gestor da educação, da saúde, da segurança. Saúde no Brasil é uma vergonha. Governos que ficaram fazendo estádio de futebol, onde não tinha time de futebol e não tem. E as pessoas morrendo no corredor do hospital. É isso que nós temos que acabar. Com esses gastos faraônicos que enriqueceram, produziram o Eike Batista, o maior milionário do Brasil, sem nunca ter uma gota de petróleo, à custa do BNDES, à custa do nosso dinheiro, à custa do dinheiro trabalhador. Nós precisamos acabar com isso. E se nós seguirmos o viés do pensamento, essa linha do governo, essa linha econômica que está sendo traçada agora, esse planejamento, principalmente o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Ministério de Planejamento, nós seguimos isso aí por um período de 10 ou 15, 20 anos, o Brasil se transforma num grande país. E eles lá fora têm medo disso. Tá certo, Ciola. Muito obrigado pela sua presença e também por essa entrevista muito produtiva que a gente leva ao nosso público. Eu é que agradeço a oportunidade, estou disponível sempre que precisar. É claro que o repórter aqui, o entrevistador, ele dá umas pegadinhas na gente, que a gente é obrigado a sair de cima do muro, mas, como eu disse, quem é líder não pode ter medo de sair do muro. Quem é líder tem que se posicionar. Eu nunca vou deixar de me posicionar. Estarei sempre à disposição, Renato, o Guilherme, e quando precisar, é só chamar. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. E assim a gente termina o primeiro programa Um Contra Um, programa de estreia dessa nova temporada. E eu te espero para muito mais na próxima terça-feira aqui na Vale Europeu TV. Até lá!